Ilanga bilushani le bafana mazibu yezinkomo zo baba Ilanga liswani we bafana mazibu yezinkomo zo baba Swani we bafana mazibu yezinkomo zo baba Ancestralidade para mim é um fio, é uma linha que me leva mais próximo a saber quem eu sou, por que estou, que me conecta à minha origem. Muito mais do que uma herança espiritual, do que um DNA, uma consciência histórica. A ancestralidade é uma força que me anima a seguir o meu caminho. Eu cultuo a ancestralidade para que todos aqueles que já estiveram antes de mim e que fazem parte do meu fio, da minha linha, estejam presentes na minha vida, estejam presentes no meu caminho, participem da minha história. Cultuar a ancestralidade não é só alimentar a presença viva daqueles que já se foram no nosso dia a dia, para que estejam próximos da gente. Cultuar a ancestralidade para mim também é algo muito importante, que é valorizar o princípio da senioridade, que é valorizar a presença dos mais velhos que estão vivos na Terra. É doar o nosso tempo, é doar o nosso ouvido, o nosso carinho para essas pessoas. É parar para ouvir as suas histórias, para entender as suas sabedorias, valorizar esse tempo de vida vivido por eles na Terra. Eu acho que esse comportamento também faz parte do culto à ancestralidade. Assim também como eu acredito que faz parte também do culto à ancestralidade o processo nosso interno de saber envelhecer, de envelhecer bem, de envelhecer com sabedoria, de respeitar o tempo, de envelhecer com paciência, com amor, com alegria no coração. Eu busco cultivar essas virtudes dentro de mim, pensando que se eu envelhecer assim, melhor do que eu estou hoje, mais alegre, mais feliz, com mais sabedoria, mais paciente, mais amorosa, eu vou estar me aproximando a um estágio de uma ancestralidade venerável. E quando a gente cultua a ancestralidade, principalmente quando a gente lembra daqueles que não estão mais junto com a gente sempre busca lembrar das coisas boas. Então, eu acho que viver a ancestralidade, entender a ancestralidade, cultivar a ancestralidade, observar, refletir, pensar em todo esse processo, no próprio processo de vida nosso mesmo. É isso. Eu nunca tinha feito uma reflexão mais profunda a respeito do significado de ancestralidade para mim, e vinha pensando nos últimos dias
na direção da própria história da gente, né? Da história pessoal, da história familiar e da história da construção da humanidade, né? E aí me ocorreu uma coisa a respeito de ancestralidade. A gente tem um pai e uma mãe, daí são 4 avós, daí são 8 bisavós, 16 tataravós, e assim em progressão geométrica, formando se ramificando de uma forma muito ampla. Então você vê o alcance que tem, a amplitude, né, que tem a ancestralidade da gente e a diversidade que tem dentro dessa ancestralidade, né? Dentro dessa árvore, possivelmente tem pessoas de todas as cores, pessoas de todas as profissões, de todas as condições sociais, de todas as origens, de todas as visões políticas. Essa foi uma das linhas de reflexão aí que eu fiquei pensando, e fiquei pensando que a ancestralidade está muito ligado à oralidade, muito ligado aos avós da gente, às coisas que são passadas de geração em geração por conta da contação de história, as coisas que não são calculadas, que não estão nas calculadoras, não estão nos celulares, não estão nos sites, e por isso até tem se perdido, talvez de certa forma, ao longo do tempo, esse significado simbólico da ancestralidade que vem do conhecimento, que vem do cuidado, que vem da maternidade, da fraternidade, né? Vamos falar sobre ancestralidade. Falar sobre ancestralidade é falar sobre o ontem, o hoje e o amanhã. Nosso mundo ancestral está entre nós. E às vezes a gente não se dá por conta. Mas está no nosso DNA. Quando se fala em ancestralidade, dentro da religião de matriz africana, se fala em orixá, se fala em Ifá. Vou dar um exemplo. Através da ancestralidade, nós podemos, hoje, saber do amanhã. E dessa forma, podemos nos precaver, oferendar, agradecer e, principalmente, cultuar o nosso sagrado. O mundo ancestral, ele está na natureza e diretamente ligado com a natureza. Ele dá sinais. A natureza, quando eu falo da água do mar, eu falo da queda da água da cachoeira, eu falo da rocha, eu falo do verde, do bambuzal, do vento, do trovão. Isso é ser ancestral. Ancestral nos dá muito orgulho, porque eles são muito sábios. E cabe a nós aprender, respeitar e cultuar, e não deixar parar, não deixar em esquecimento. Mas nunca vai entrar em esquecimento, porque nós seremos ancestrais de outros que virão. Dentro da nossa religião, vamos tratar com muito respeito, com muito amor, com muita dedicação. E assim, essa ancestralidade de orixá, essa ancestralidade de vida, essa ancestralidade de mundo, nunca vai terminar. Porque orixá é vida, ancestral é vida. E nós somos o caminho que eles escolheram para se perpetuar neste mundo. Ancestralidade para mim é algo muito particular,
mas eu quero dividir essa particularidade com vocês. Ancestralidade é ser empático, ou seja, se colocar no lugar do outro, mas aqui de uma forma mais específica ainda. Mesmo não tendo nenhum vínculo, pessoas próximas de mim, pessoas que não são próximas de mim, mas que são pessoas negras, que elas são alçadas à vitória, que elas conquistaram algo, eu acabo também me sentindo muito vitorioso, muito feliz, porque eu sei que para aquela pessoa não foi fácil chegar até ali. Porque sabemos que historicamente as coisas não foram fáceis e não estão sendo fáceis. Então, quando um irmão negro ele é alçado à vitória, eu também me sinto vitorioso. Em contrapartida, quando uma pessoa ela é alvo de racismo, de preconceito, de intolerância, ela é cerceada de algo, ela é violentada, um irmão negro, uma irmã negra, eu, mesmo não a conhecendo, eu acabo também me sentindo violentado, fico triste e fico revoltado. Então, ancestralidade, primeiramente, é ser empático. Mas tem algo muito além disso aí. Ancestralidade para mim é uma relação afetiva, é algo afetivo. Exemplo. Eu não sei de qual país os meus antepassados foram trazidos. Eu não sei qual é a minha etnia. Eu não sei qual é o idioma original dos meus antepassados. Eu não tenho registrado isso. Mas toda vez que eu ouço canções que exaltam África na sua totalidade de como ela é, as pessoas e o seu solo, eu me sinto muito feliz. Quando exaltam a África pela sua alegria, pela forma de se relacionar com os outros, pela inteligência do povo africano, pela solidariedade do povo africano, mesmo eu não estando lá em África, mesmo eu não tendo pisado o pé em África, eu tenho um amor muito grande. Então, a ancestralidade é isso. É mesmo eu não conhecer o solo africano, não ter pisado lá, eu ter um amor muito grande por África. Isso é ancestralidade. Ancestralidade para mim é reconhecer a história dos meus antepassados. É através da honra entender que todos nós, todos os seres humanos, todos nós viemos de um mesmo DNA e que esse DNA foi embrionário em África. Ele se originou em África, eu realmente acredito nisso. E a partir dessa vida, eu trago em mim esta herança, a herança dos meus antepassados, a herança cultural, a herança filosófica, a herança da forma de ver as coisas e de olhar para o mundo e entender as pessoas. A importância, falar de ancestralidade é importante hoje em dia para nos darmos conta da necessidade dessa reconexão com os nossos antepassados. É necessário essa reconexão, esse reconhecimento, é necessário honrar os nossos ancestrais para podermos agradecer a vida que temos e principalmente aquilo que somos. Olhar para trás e compreender as suas raízes te solidifica para você ser quem você é e ter a consciência de fazer aquilo que você tem que fazer da melhor maneira possível na sua vida hoje. E para você deixar esse legado e essa herança para os seus descendentes.
Axé. Que é ancestralidade. Ancestralidade para mim é poder celebrar, exaltar o que foi me passado pela minha mãe, pelo meu avô, que veio dos navios negreiros, nasceu na lei do ventre livre, se criou aqui no Brasil, criou os filhos sem sobrenome, porque ele não se sentia representado pelo sobrenome que tinha, porque ele achava que não tinha identidade. A ancestralidade é algo que vem de geração para geração, e essa história, né, brevemente, que eu contei sobre meu avô, eu só pude contar porque ele contou para os filhos, minha mãe contou para mim, eu vou contar para o meu filho, e essa história vai se propagar para a gente sempre lembrar da nossa raiz, de onde a gente vem, né? A ancestralidade eu celebro hoje em dia pela música, pela dança, pelo canal Macumbaria, em tudo que eu faço, pela minha religião, através do meu canto, que também vem dos meus ancestrais e vem da herança de arte que eu tenho, que é maravilhosa, é africana, é brasileira. Então, essa é a ancestralidade para mim. Beijo e aquele axé. Ancestralidade para mim é uma mistura de muitos elementos. A gente pode começar a reflexão sobre ancestralidade pensando na nossa forma genética, nas pessoas que nos antecederam, nossos pais, nossos avós, bisavós, que são muitas gerações que viveram, que lutaram, que sonharam para nós estarmos aqui e sermos quem nós somos, né? Nós somos compostos por várias pessoas, várias formas, e isso é lindo de se pensar, né? A gente também tem aquela ancestralidade da nossa família espiritual, de reencontros que a vida vai nos promovendo, nos proporcionando, né? De pessoas que a gente sabe que elas fazem parte de nós de uma forma muito mais extensa, parece que vem de outras vidas, é o nosso clã, né? Isso isso também faz parte da nossa ancestralidade. E aí a gente tem a ancestralidade dos elementos da natureza que nos pulsam, né? Que parece que nós também somos compostos por isso, né? Então, no fim das contas, ancestralidade, nessas milhares de formas e coisas que a gente pode imaginar, é o que nos compõe, é o que nos faz, é o que nos forma. E é o que nós devemos honrar todos os dias das nossas vidas, porque honrar a nossa ancestralidade faz com que a gente rememore quem nós somos e principalmente quem nós queremos ser na nossa vida, né? O que nós queremos da nossa vida e de que forma a gente vai fazer isso, né? Axé. Eu sigo na minha ancestralidade, honrando todas as ancestralidades que me compõem. Axé. Ancestralidade, para mim, é grande parte do que eu sou. Desde a forma que eu me alimento, que vem dos meus antepassados, grande parte do que eu me alimento, dos meus gostos, dos meus pensamentos, da minha conduta, da minha forma de mostrar amor. Isso vem da minha ancestralidade. Todo esse carinho, essa forma de saber lidar com as pessoas, essa sabedoria só com ancestralidade. E eles me ensinaram a conduta, a forma de tratar as pessoas. Isso é um grande tesouro que veio com a minha ancestralidade.
Isso veio dos meus avós, esse amor, esse carinho, o respeito, ancestralidade e sabedoria, é saber olhar o próximo com carinho. Isso para mim é ancestralidade, isso que a ancestralidade me traz. O maior segredo da ancestralidade é a sabedoria de como a gente tem para lidar com os nossos irmãos aqui na Terra, todos os irmãos, desde os animais, as plantas. Isso está na minha ancestralidade. Isso é o que eu tenho de mais precioso. É o amor que eles me passaram, o respeito, as qualidades dos seres humanos. Isso para mim é ancestralidade. Todo o respeito, todo o amor de pai, de mãe, de avós, de bisavós, de tataravós, que vem no meu sangue e no amor. Isso foi o maior presente da minha ancestralidade. O amor e a sabedoria de lidar com o próximo. Axé. Ancestralidade. Todos os dias devemos agradecer aos nossos ancestrais, ao legado que os nossos antepassados nos deixaram. Eu tenho por certo que a formação do cidadão que eu sou hoje se deu graças a esse legado. Por isso eu agradeço todos os dias. Outro dia mesmo eu encontrei um post na internet muito interessante, que eu vou ler para vocês. A quantidade dos nossos antepassados. Pais, 2. Bisavós, 8. Trisavós, 16. Tetravós, 32. Pentavós, 64. Hexavós, 128. Heptavós, 256. Octavós, 512. Eneavós, 1024. Decavós, 2048. No total de 11 gerações, 4.094 ancestrais. Isso tudo em aproximadamente 300 anos antes de nascermos. Pare para pensar um instante. De onde vieram? Quantas lutas travaram? Por quanta fome passaram? Quantas guerras viveram? Por quantas vicissitudes todos os nossos antepassados sobreviveram? Mas, por outro lado, quanto amor, força, alegria e estímulos nos legaram. Quanto de sua força para sobreviver cada um deles teve dentro de si para que hoje nós estejamos aqui, vivos. Nós só existimos graças a tudo e que cada um deles passou. Por isso, honre cada um deles, honre sua vida e seja grato. Viva a nossa ancestralidade. Oi, gente, vim conversar um pouco com vocês sobre o que é ancestralidade para mim. Ancestralidade para mim está relacionada à hereditariedade e representa uma forma respeitosa de honrar e de lembrar dos nossos antepassados. Nessa direção, a ancestralidade, ela relata pessoas, nossos parentes que já morreram, que fizeram parte de uma determinada família. Nessa mesma direção, a ancestralidade, ela se mostra importante por identificar as nossas linguagens familiares. Alguns exemplos de ancestrais, como avós, avós, bisavós, bisavós. Eu tenho a sorte de ter a minha avó, minha mãe, meu avô e minha bisa, que vai completar 95 anos no próximo mês, como os meus ancestrais. Então isso pra mim é ancestralidade. Tebá, Colofé, Axé, Saravá. Meu nome é Luque Mandiabanque e para mim ancestralidade é se fazer a pergunta:
que o ventre que me gerou tem a dizer sobre quem eu sou hoje. Ilanga bilushani le bafana mazibuye zinkomo zo baba